Shalom, queridos. Louvado seja Deus. Capítulo 20 aqui, primeiro livro das Crônicas, capítulo 20, capítulo 21, capítulo 22. Nós estamos com 3 capítulos em cada discipulado, pelo fato de estarmos repassando tudo só com leituras, os comentários que já fizemos. Acredito que Deus está relembrando a cada um. E aí nós iremos prosseguindo assim, sem deixar nenhum capítulo sem ler. Porque tudo que Deus deixou para repetir porque Ele sabe que é preciso. Eu quero repetir também, falar para vocês, que o nosso cântico oficial deve ser cantado na imersão. Primeiro sábado de cada mês, todas as congregações estão com seus discipuladores e discípulos presentes, imergidos na palavra. O culto da imersão é justamente isso, imergidos na palavra. Lá estarão sempre os imergidos na palavra, que são os discípulos e discipuladores do Ministério Apostólico Internacional Cristo de Jerusalém, e que tem uma música oficial. E cada dia o Senhor está me entregando mais músicas, né? Mais melodias, mais letra. E eu acredito que já dá para vocês fazerem um coral. Muito lindo com essa música. Eu espero que o nome do Senhor seja glorificado. Porque essa música nos lembra que nós temos que estar ganhando, consolidando e enviando. Isso é fato. Não tem para onde correr. Jesus Cristo deixou na sua saída, no último momento, para dizer o que era mais importante. É o que todo líder faz. Todo líder que estiver diante dos seus liderados, ele guarda a parte mais importante por último, para dizer, porque ele quer que não esqueça. Então, Jesus falou tantas coisas, ele não quer que esqueça nada do que ele falou, mas ele mostrou que o principal é a gente não esquecer que precisamos fazer com os outros aquilo que fizeram conosco. Alguém chegou até nós e nos falou de Jesus. E aí a gente vai fazer o mesmo, vai chegar para as pessoas e falar também de Jesus. E para falar de Jesus é preciso saber a história dele. E a história dele está de Gênesis a Apocalipse. Então não vamos falar a história dele assim de uma maneira qualquer. Se a gente não pode contar histórias faltando pedaço de alguém que é um ser humano normal, que é falho, a gente quer contar direitinho, não pode estar tirando nem aumentando. Falar tudo direitinho. Agora imagine do nosso Salvador. Se a gente vai ficar com um versículozinho decorado para chegar diante das pessoas, falar um versículozinho que decorou e ficar toda vez que encontrar alguém que for falar de Jesus, só ter aquele versículo. Isso é ridículo, não é? Muito ridículo. A gente sabe que são 1189 capítulos da Bíblia e que nós devemos, como filhos de Deus, pegar de Gênesis e Apocalipse. Se a gente fizer isso, 3 capítulos por dia, um pela manhã, logo no seu lugar secreto, quando você vai conversar com Deus na sua intimidade. Eu espero que seja madrugadinha, porque nosso Deus é sábio. Ele deu o melhor sono, aquele que recupera todas as energias, que você pega no máximo. Se você puder deitar antes, melhor, mas se você não puder, pelo menos 9 horas, você esteja na cama. E aí, quando dá 3 horas da manhã, você já está recuperado, porque esse é o sono mais importante. Não é em vão que o Senhor Jesus Cristo levantava bem para a madrugada para falar com o Pai. Não é em vão que todo discípulo fiel tem as madrugadas com o Senhor, porque Deus já deixou a gente preparado para isso. A gente que troca tudo, o ser humano troca tudo, faz tudo que Deus não mandou. Então a gente vai dormir tarde, para ficar lendo a Bíblia, as migalhas, durante o dia, com muita coisa na cabeça. Isso é falta de valorização. A gente precisa valorizar o Deus que nós temos. Ele já preparou a gente para isso, para o melhor horário. Por isso que ele dá o melhor sono. Logo, no máximo, a partir das 9 horas está o melhor sono. A partir da hora que anoitece. Mas eu digo assim, como a maioria não consegue dormir antes das 9, que não passe das 9. E aí 3 horas já está pronto para ouvir Deus. E aí, nesse momento que você está me ouvindo o Senhor, tenha certeza que Ele vai lhe falar tudo sobre o discipulado. Lembrar você também, porque é muito importante. Ele falou, e de fazer discípulos. E aí você recebe tudo que é necessário receber do Senhor e vai estar fortalecido para enfrentar o discipulado do lar. Como eu já disse a você, que quem tem filhos, quem não tem filho,
também não tem filho, mas é filho. Se você tem filhos, é você que vai cuidar dele, discipulando seus filhos. Se não tem, está sendo filho apenas, então são seus pais que vão cuidar de você. É assim, um cuidando do outro, o tempo todo. E não tem melhor cuidado do que esse, dar o alimento da palavra. Esse é o principal alimento. E você não pode falar desse alimento assim de qualquer jeito, porque a gente fala de feijão, que você come hoje e amanhã já não está mais em você. Tem que sair a parte ruim, né? Imagine que da palavra de Deus não tem nada ruim. Você recebe tudo e fica alimentado, cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo gosta da palavra. Quanto mais você lê a palavra, mais o Espírito Santo te enche. Então, não tem para onde correr. É inevitável você não ouvir isso todos os dias, senão você esquece. Saber que precisa meditar na palavra de dia e de noite, para ser como uma árvore plantada, junto a ribeiras de águas, que dá seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então, pronto, agora é capítulo 20, capítulo 21, capítulo 23. E você vai ficar de boa, agradecendo ao Senhor. Capítulo 21, 20, 21 e 22, não é? Para ver tudo que já ouviu e se deliciar. Porque tudo que Deus já falou para a gente é gostoso. Não tem nada de ruim, não é? Por isso que ele repete a dose, porque ele tem consciência do que está fazendo. Você ouviu sobre a conquista de Davi, Davi conquista Rabá. Foi gostoso ver Davi conquistando, não foi? Os gigantes mortos pelo rei Davi. Foi gostoso, não foi? Levantamento do censo, aprendizado das partes negativas que Davi fez, para não fazer, né? Tudo que ele fez que foi negativo não é para fazer, mas ele tem muita coisa boa para a gente copiar. Então, estamos aqui na gostosura do Senhor. Davi escolhe o castigo quando ele erra, né? Davi edifica o altar na ilha de Ornã, lugar do templo. Davi faz preparativos para edificar o templo e ordem de Davi a Salomão. Que beleza, né? Tudo muito gostoso. Eu quero saber de vocês, se vocês, quando estão numa mesa, comendo algo gostoso, que só vai servir para o físico, né? Que é importante, porque seu físico, seu corpo é templo do Espírito Santo. Então, vai servir para o templo do Espírito Santo estar fortalecido. Mas diga aí se você não gosta de repetir quando está aquela mesa gostosa, aquela comida gostosa na mesa. Ah, é? Gosta, não é? Ah, bota aqui mais. Então, é por isso que Deus colocou as repetições na palavra dele. Porque ele sabe que é gostoso. Talvez você não tenha percebido isso. Mas o pai sempre sabe quando é uma comida necessária para o filho e quer que ele coma e coma bem, né? O nosso Deus quer que a gente coma e coma bem. Por isso que ele está repetindo, viu? E aí vocês repetem com muito carinho, com muito amor a palavra de Deus. E não se esqueçam, quando você cantar essa música oficial do discipulado, é para você reforçar também os seus conhecimentos. Lembre que nessa música oficial, que todo discipulado deve cantar toda semana, de 7 essa música está falando que você deve ganhar, consolidar, discipular e enviar. Já viu que missão maravilhosa? Muito maravilhosa. Não foi assim para você? Alguém lhe ganhou para Jesus? Alguém consolidou-se, foi fiel, fez a consolidação? Esse alguém discipulou você e agora você está estudando para começar a discipular também outras pessoas. Para começar a ganhar, você já deve estar ganhando, né? Mas enquanto você não está preparado, isso aí também é bom que você saiba. Enquanto você não está preparado para consolidar, discipular e enviar, você pede ajuda. O discípulo é seu e você vai cuidar. Mas enquanto você está aqui, tomando suas aulas, seu discipulado, até terminar, porque é um ano, né? Eu espero que dentro de um ano seja todo mundo assim, doutor de Bíblia. Aí você, enquanto está assim nessa fase do discipulado, você vai ganhando, vai pedindo ajuda. Ô fulano, me ajuda, que você que já é um discipulador, eu estou com essa discípula aqui, ensine aqui como fazer, e já vai cuidando da discípula, né, da pessoa que você ganhou. Não se esqueça que você precisa fazer 12 discípulos, porque você está em uma igreja em célula no modelo dos 12. E a gente não deve estar em um lugar com uma finalidade, com um propósito, e fazendo outro. É pecado, você sabia? Se Deus lhe colocou numa igreja em célula no modelo dos 12,
você deve ter célula, você deve ter um discipulado de 12, que é o modelo. Então, não pode, de maneira nenhuma, você estar sendo infiel a Deus numa aliança que você não está cumprindo. Porque isso é uma aliança. Quando Jesus manda alguém para ganhar a uma pessoa que ele é de um ministério, esse ou aquele, não sei qual é o nome do ministério, eu sei do nosso, que é Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém, mas se foi alguém desse ministério que ganhou você, é porque Deus está dizendo a você que é desse jeito, é nesse rebanho que você deve ficar. Porque Deus tem vários rebanhos na terra, discipulados diferentes, mas sempre a palavra de Deus, né? Pelo menos é que se vê ainda, apesar de ter alguns que se desviam para formarem ministérios em ponta de beco, em ponta de esquina, porque saíram revoltados com o líder daquele ministério tal. Esse aí, você procure ver, vigia, viu, crente? Se você foi chamado para um lugar desse que está a pessoa errada, tem alguma coisa errada, né? Se você foi chamado para um lugar onde foi uma pessoa que saiu revoltada com o líder, que está não quis ficar com aquela liderança, saiu sem ser porque chegou o momento, porque quando chega o momento, o próprio líder do ministério envia para liderar em tal bairro, em tal cidade, para ser um pastor em tal lugar, consagra. Esses aí são os verdadeiros. Mas tem aqueles que saem assim, clandestinamente, não gosta mais de estar naquele lugar, e sai e funda pega um edifício onde for, achar melhor, e começa a montar a sua igrejinha. E aí você tem que ver a origem, né? Porque você sabe muito bem que há os enganos de Satanás. Então, tem aqueles que estão fazendo esse tipo de obra, que ele vem conquistar você, que já é de outro ministério, para montar a igrejinha lá, e depois começa a querer, por muita. Nesses aí, geralmente, eles não são muito de ganhar a vida, não, eles são de pegar, onde já tem vidas que já foram ganhas, aí eles vão e pegam, eles saem assim, clandestinamente, arrasta daquele líder que ele resolveu se rebelar contra ele. Uma porção de pessoas, e depois ele continua pescando aqui e acolá. Então, vigie, viu, crente? Você aceitou Jesus num ambiente desse, então você agradeça a Deus de você aceitar Jesus aí, mas fique sabendo que você vai estar sendo convocado para um lugar onde tem pessoas que foi Deus que chamou e que colocou naquele lugar. Por exemplo, o pastor Elias, Deus chamou, ele não veio com rebelião de nenhum lugar, insatisfeito com nenhum líder, ele veio porque Deus quis chamá-lo, enviá-lo para estar fundando o Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém, juntamente com a sua esposa, a apóstola Rainha Nascimento. Então, vamos ter vigilância para analisar as situações. Se você está chamada por Deus, alguém veio do ministério onde a pessoa que fundou da maneira correta, sendo enviado por Deus, não veio com rebelião de nenhuma liderança, de nenhum lugar, então você não pode estar nesse lugar só por estar. Você tem que observar tudo e saber qual é o propósito, e aí você vai fazer tudo direitinho, porque é uma aliança, foi nesse lugar que Deus lhe colocou. Se está sendo como ele disse, o lugar que a pessoa lhe falou de Jesus, e essa pessoa levou para onde ele congrega, e esse lugar que ele congrega, você já analisou e viu que é um lugar onde Deus realmente está presente, porque foi tudo começado de uma maneira correta, não foi começado debaixo de contendas, de problemas com outra liderança. Então tá tudo bem, então siga direitinho, obedeça. Você chegou aqui porque alguém desse ministério lhe convocou, alguém desse ministério lhe falou de Jesus, você sabe que aqui foi começado tudo conforme Deus requer. Um homem de Deus que sempre procurou falar de Jesus para as pessoas, e aí foi aprovado pelo Senhor para fundar esse ministério, que é o apóstolo Elias e a apóstola Rai, porque quando Deus chama o marido, ele também chama a mulher. Vocês viram, quem está estudando desde o início, viram que quando Deus promoveu Abraão, promoveu Sara. Deus mudou o nome de Abraão para colocar Abraão na nova dimensão. Ele era Abraão e passou a ser Abraão. E Sara era Sarai, passou a ser Sara. Então Deus não tem problema com a mulher. Se ele chama o homem, ele coloca a mulher também na posição. Porque ele gosta de família. Já imaginou a pessoa Deus chamar o homem e a mulher totalmente contrária àquilo que o homem está fazendo?
principalmente porque no ministério tem homens e mulheres, e as mulheres entendem as mulheres. Por isso que o aconselhamento das mulheres, em geral, é pela própria esposa do pastor, do bispo ou da apóstola, do apóstolo. Porque ele conversa com os homens que entendem homens, e ela conversa com as mulheres que entendem mulheres. Tem casos especiais que a própria mulher envia para o esposo. No caso, casos especiais que a mulher vem para ela aconselhar, eu envio para o esposo porque são assuntos mais profundos que ele, como líder, precisa também. O líder geral é o homem, então ele precisa saber daquele assunto. Quando são assuntos mais leves, fica resolvido entre mim mesmo e a pessoa. Aconselho, depois, em nossa casa, eu passo para ele o assunto. Olha, aconselhei fulano de tal, e o assunto foi esse, porque nós temos que estar unidos no mesmo propósito. Eu tenho que fazer a minha parte de mulher, ensinando as mulheres, porque é assim que Deus manda, mas eu preciso passar para ele os assuntos, porque ele tem que ver tudo de um modo geral e colocar tudo em oração, como ele faz, nome por nome. Em nome por nome, eu passo para ele, aconselhei fulano de tal, ele já anota e já está me orando. É assim que funciona o ministério que Deus coloca na terra. O nosso foi colocado por Deus, porque nós não viemos com problema com nenhum pastor. Nós não brigamos com ninguém para poder vir formar esse ministério. Nós viemos enviados pelo Senhor. Mudamos de lugar, de cidade, e nessa cidade mudamos porque precisávamos ter que vir para outra cidade, não foi porque saiu corrido de nada, brigado com ninguém, e Deus nos levantou aqui nesta cidade para servi-lo e estar aqui em discipulado de excelência, de nobreza, porque estamos dia a dia no encontro com a palavra. E o encontro com a palavra é encontro com Jesus. E se estamos com Jesus, estamos imergidos na palavra. Por isso, você não pode faltar o culto da imersão. É lá o seu lugar, discipulador e discipuladores. Primeiro sábado de cada mês, no horário das 12 horas até as 18. É uma imersão, como diz o próprio nome. Imersão, só que muita gente não sabe em que está imergido, mas nós sabemos. É a imersão na palavra. Então, queridos, já estamos aqui, né? Graças a Deus, com as repetições do Senhor, nos capítulos 21, 22 e 21, 22. Então, faltamos, né? Peraí, deixa eu ver. É 20, 21, 22. Pronto? O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor.